Bem-vindos ao Curioso News, eu sou Marcos Plato e hoje nós vamos ver como se dá a propagação de um vírus. Para isso, nós vamos usar um ótimo programa de simulação que foi publicado pelo Washington Post. Eu vou deixar o link aqui na descrição para depois você poder ir até lá e fazer as suas próprias simulações. Eu já fiz algumas simulações e gravei para que a gente possa discutir sobre elas aqui. Através desses dados, a gente vai ter uma boa ideia do que pode acontecer aqui no Brasil nos próximos dias. E também vamos esclarecer uma grande dúvida. Será que a quarentena realmente funciona? Ou será que seria melhor sem a quarentena? Com os resultados que a gente vai ver aqui, vamos ver o que acontece nas duas situações. Vamos pro vídeo. O coronavírus se espalha de uma forma exponencial. Em média, no mundo, a quantidade de novos casos a cada 24 horas está dobrando a cada 2 ou 3 dias. Mas como isso acontece? Por que este número aumenta de forma cada vez mais rápida? O jornal Washington Post publicou uma simulação onde podemos ver como se desenvolve uma epidemia e como a velocidade aumenta quando mais pessoas estão infectadas. E nesta mesma simulação, veremos como esta velocidade pode ser reduzida se adotarmos algumas medidas de segurança. Bem, o que temos aqui é o seguinte. O programa está simulando uma comunidade de 200 pessoas. Cada bolinha pode ter 3 estados possíveis. A bolinha pode estar na cor azul, representando que está saudável. Pode estar na cor vermelha, indicando que está infectada. Ou pode estar na cor rosa, indicando que já foi recuperada da infecção. Nesta simulação, uma bolinha acaba infectando outra, caso exista um contato entre elas. É claro que com o coronavírus na vida real, o contágio não se dá assim de uma forma tão fácil. Porém, mesmo assim, esta simulação consegue demonstrar como o contágio vai ficando mais fácil e mais rápido conforme as pessoas vão sendo infectadas. Importante, o que vai acontecer com as bolinhas são movimentos aleatórios. Se você fizer esta simulação várias vezes, cada uma vez a epidemia vai se dar de uma forma diferente. Porém, no final, na média, as consequências são razoavelmente as mesmas. Bem, dito isso, vamos iniciar a simulação. Eu vou soltar o vídeo. Lembrando que eu gravei algumas simulações para ficar mais fácil para a gente discutir aqui, tá? Bom, o que vimos aqui? No início da simulação, as bolinhas estavam na cor azul, representando indivíduos saudáveis. Eu vou voltar ao vídeo, só que desta vez eu vou pausando para a gente poder ver o que está acontecendo em cada momento. Olha só, começa com apenas uma única bolinha em vermelho. Logo de início, por causa da proximidade com outras bolinhas, ela já vai infectando o pequeno grupo. Você nota que quanto mais bolinhas estão infectadas, mais rápido é a propagação do vírus. Chega uma hora que fica praticamente sem controle. Agora veja só, com relação à velocidade, é mais ou menos o que a gente está vendo em alguns gráficos sobre a pandemia de coronavírus. Agora veja o seguinte, vai na internet e começa a ver alguns gráficos de propagação do coronavírus. Você vai ver que é basicamente a mesma coisa que a gente está vendo aqui. No começo, o vírus começa a se espalhar de uma forma bem devagar, mas depois de alguns dias começa a subir de forma muito acelerada. O mesmo fenômeno tem acontecido em vários países. Voltando aqui na simulação, você vai ver que chega uma hora em que todas as bolinhas estão infectadas. Mas daí acontece o seguinte. Nesta simulação, depois de um tempo, as bolinhas que estavam infectadas começam a se recuperar. Daí elas ficam na cor rosa. E isso vai acontecer até que todas elas estejam na cor rosa.
Sendo assim, no final desta simulação, toda a comunidade de 200 pessoas acabam ficando livre do vírus. O que é importante aqui é este gráfico que está aqui em cima. Ele mostra exatamente o que aconteceu com esta população. Eu vou soltar uma segunda simulação e enquanto ela roda, observe o que vai acontecendo com o gráfico aqui em cima. Repare que conforme as bolinhas vermelhas vão aumentando em número, a gente nota no gráfico que a área em azul vai diminuindo, enquanto a área vermelha vai ganhando espaço. Depois começam a surgir as bolinhas recuperadas e a curvatura vermelha começa a descer, enquanto a região rosa vai aumentando. A informação mais importante do gráfico é essa curvatura vermelha, que representa o avanço e o término da epidemia. Esta simulação dura exatamente 25 segundos, então daqui até aqui levam 25 segundos de tempo. Na vida real, essa escala de tempo poderia representar um período de 1 ano. Então o que a gente vê é que a curvatura começa a subir muito lentamente, mas conforme o tempo vai passando, vai ganhando velocidade para cima. O interessante é que a mesma velocidade se repete depois, porém em sentido contrário. A curva começa a descer lentamente e depois ganha velocidade, criando assim uma curva quase que perfeitamente assimétrica. O resultado desta simulação é que em 25 segundos todas as bolinhas são infectadas e todas as bolinhas são recuperadas. Mas agora presta atenção porque vai vir a informação mais importante disso tudo. Se você ficar testando esta simulação várias vezes, você vai perceber que o momento em que todas as bolinhas ficam infectadas é ligeiramente diferente. Por exemplo, na primeira simulação que eu fiz, todas as bolinhas foram infectadas em 11 segundos. Nesta segunda vez, a epidemia alcançou 100% de contágio quando estava em 13 segundos. Eu vou rodar mais uma simulação, só que desta vez eu vou cronometrar, e vamos ver em quanto tempo leva para que todas as bolinhas fiquem infectadas. Olha só, desta vez o contágio total se deu em 17 segundos. Mas por que essa informação é importante? Repare que no final de todas as simulações, o resultado é basicamente sempre o mesmo. Todas as bolinhas se infectam e todas as bolinhas se recuperam. O que difere nas simulações é o tempo que isso acontece. Então a chave está no tempo. O coronavírus está se alastrando sem controle. A melhor arma que nós temos é o tempo. Veja por quê. Vamos fazer um exemplo neste gráfico. Supomos que aqui em cima temos o total da população de um país. Nesta linha, temos o número de leitos existentes disponíveis para essa população. Se uma epidemia começa a infectar mais pessoas do que leitos disponíveis, todo o sistema de saúde entra em colapso. O resultado é que acabam tendo mais mortes do que se a epidemia estivesse controlada. E o quadro fica ainda pior, levando em conta que os leitos dos hospitais precisam também ser ocupados por pessoas com outras doenças. Então, o ideal é que esta curva seja achatada, para que o número de casos de pessoas infectadas não ultrapasse a capacidade de atendimento médico. E como a gente consegue fazer isso? Tentando retardar ao máximo possível a velocidade de propagação do vírus. Agora um detalhe muito importante. Nessas simulações, vimos que em algum momento todas as bolinhas tinham sido infectadas. Mas na vida real, tem pessoas que não podem pegar o vírus, principalmente o grupo de risco com mais de 65 anos. Mas não vai pensando que é só os mais velhos que correm o risco, viu? Tem muito jovem por aí que pode já ter algum tipo de complicação com outra doença e, se caso acabe pegando Covid-19, pode acarretar em algo pior.
Então, o que fazer nessa situação? Já que nessas simulações vemos que em algum momento todas as bolinhas são infectadas. Existe sim uma solução. Em algum momento vai surgir a vacina para o coronavírus. E esse é outro importante motivo para tentarmos retardar ao máximo a propagação do vírus. Precisamos dar tempo para que a vacina ou algum remédio seja desenvolvido antes que o coronavírus atinja todas as pessoas. Aqui no caso das simulações, em algum momento, todas as bolinhas foram infectadas. Na vida real com o coronavírus, felizmente não é assim. De acordo com alguns estudos, no pior, e eu estou falando no pior cenário possível, naquele cenário onde nenhum governo do mundo esteja fazendo alguma coisa, nesse cenário, 80% das pessoas do planeta seriam infectadas. É mais ou menos o que vemos nessa simulação. Embora aqui afete 100% das bolinhas, nós estamos vendo aqui o pior cenário possível. Aquele cenário onde ninguém está fazendo exatamente nada para combater o vírus. Agora nós vamos ver o que acontece quando são aplicadas medidas para diminuir a velocidade de propagação da epidemia, como, por exemplo, solicitar para que parte da população fique em casa. Olha só a diferença. Repare que algumas bolinhas estão paradas. Elas representam as pessoas que estão em casa. No final, mesmo neste cenário, muita gente acaba sendo infectada, mas em uma velocidade muito menor. Note como fica achatada a curva de propagação do vírus. Ou seja, quanto mais pessoas ficarem em casa, mais lentamente o vírus se espalha. E aqui entra um paradoxo. Quanto mais lento é o vírus de se espalhar, mais rápido a gente se livra dele. E quanto mais rápido a gente se livra do vírus, menos estragos acontecem na economia. E olha só, tem um outro fenômeno também muito importante acontecendo aqui. Enquanto as bolinhas vermelhas estão aumentando a velocidade de contágio, começa também a aumentar a velocidade das bolinhas cor-de-rosa. Ou seja, enquanto um grupo está se infectando, outro grupo está se recuperando. E isso começa a criar um certo equilíbrio no número de casos que estão ativos em um determinado momento. No final, o vírus não teve tempo suficiente para infectar todas as bolinhas no período de 25 segundos. Se esses 25 segundos representarem o momento da chegada de uma vacina, isso significa que nesta simulação nós vencemos a epidemia. Mas pode ficar ainda melhor. Eles fizeram uma outra simulação adotando o seguinte cenário: a de que a cada 8 pessoas, apenas uma está livre para transitar. Ou seja, uma quarentena quase que total. Nessa situação, veja o que acontece. Olha como a propagação do vírus é ainda mais lenta. Veja como a curva fica mais achatada. Nessa situação, nós conseguimos controlar a propagação do vírus. Então, para finalizar, é o seguinte: a propagação de um vírus, ou de qualquer doença que seja, pode ser demonstrada de forma matemática. O que estamos fazendo aqui não é profecia, é matemática. E através da matemática, vemos que quanto mais pessoas ficarem em casa, menor é a velocidade de propagação do vírus. Agora eu posso falar uma coisa sensacional que aconteceu aqui? Olha que coisa magnífica aconteceu em uma das simulações que eu fiz. Isso nesse mesmo cenário, onde a cada 8 pessoas, apenas uma está em trânsito. Eu vou soltar para você ver. Presta bem atenção no que vai acontecer.
Olha só, o vírus não conseguiu se espalhar completamente. Eu vou rodar o vídeo de novo, daí você presta bem atenção nos últimos indivíduos que são infectados. Como algumas pessoas que foram infectadas eram pessoas que não estavam saindo de casa, o vírus parou de circular. Ou seja, nesta simulação, o vírus foi erradicado. Pode acontecer na vida real? Se vimos que matematicamente é possível, sim, em alguns lugares, em algumas cidades, isso pode acontecer sim. Vamos torcer para que esses resultados aconteçam em muitos lugares. Mas só lembrando, para que isso tenha mesmo chance de realmente acontecer, nós precisamos fazer a nossa parte. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.